Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, Professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje o bate-papo é sobre mercado de carbono. Nós já falamos em alguns episódios aqui sobre algumas certificações que estão ligadas ao mercado de carbono. É algo que muita gente fala, mas poucos conhecem. O que eu posso dizer que é uma boa oportunidade e o Brasil está na liderança nesse quesito. E para falar sobre isso, eu trago aqui um amigo das antigas, né? Já morou aqui em Sinop, que é o Renato Rodrigues, especialista em oportunidades, desafios, especialista em mercado de carbono. Renato, um prazer muito grande falar com você novamente e de antemão já agradeço, assim, com todo o nosso público aqui, de você dispor desse tempo para nos falar de um tema tão importante, né? O Brasil tem uma característica de ser um grande sequestrador de carbono, só que isso ainda não vem sendo utilizado, ou não vinha, né? Você vai nos contar agora, de forma tão efetiva. Para começar assim, eu digo, quando se fala em mercado de carbono com os agricultores, eles dizem assim, isso é muito legal, mas nunca consegui ver a cor do dinheiro, né? E eu acho que as coisas estão mudando agora, e essas oportunidades estão aí à exposição, e você vai contar isso um pouco para nós. Seja bem-vindo, Renato. Legal, Rogério, obrigado. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui, relembrar aí os nossos tempos de Sinop e contando muita coisa nova agora, né? De lá para cá já aconteceu muita coisa, já foram 10 anos aí. Nesse período foi impressionante, assim, a quantidade de coisa que aconteceu e da própria regulação do mercado e novidades do mercado de carbono e principalmente como é que o agro se insere nesse mercado de carbono. Então, que não é uma coisa muito nova, o mercado em si não é muito novo, mas a participação do agro é mais recente, e aí isso vem causando muita confusão também, muita dúvida na cabeça de todo mundo, mas espero ajudar a esclarecer aqui um pouquinho. Legal. Renato, você tem aí mais de 20 anos de experiência, né, em gestão, pesquisa, trabalhou bastante com essa questão de soluções integradas de mercado de carbono e mudanças climáticas que agora quem não acreditava está passando a acreditar, né? Depois que nós estamos sofrendo aí, eu cheguei de São Paulo e, por incrível que pareça, a região sudeste está mais quente que a centro-oeste agora, né? Então, isso é algo que afeta muito o agronegócio. E o carbono em si é algo que sempre foi muito discutido, né? Principalmente quando se fala, toda a terra que você mexe, toda a indústria que gera desenvolvimento acaba gerando, né, gases que não são recuperados. Isso está afetando aí a proteção que o planeta tem. E a gente sabe que na agricultura não é só o produzir que gera uma riqueza para o produtor. Eu não estou falando em riqueza só em dinheiro, não. Você morou aqui no Mato Grosso, a gente sabe de como as leis são rígidas aqui para a preservação das florestas. E aí, replicando uma frase do professor Ratanlau, quando ele esteve aqui, nós fomos lá visitá-lo também, ele fala, a agricultura pode ser a solução no sequestro de carbono que a indústria precisa fazer para gerar o desenvolvimento, né? Como que você começou e qual é a sua história ligada a esse setor e o que te trouxe hoje a empreender e dominar como você domina esse assunto voltado ao mercado de carbono, Renato? Então, Rogério, lá que vão mais de 2 décadas, né, nesse tema, né? Minha formação, eu sou biólogo, né, de formação, minha graduação foi em biologia. Desde o início da graduação eu já fui para a área da ecologia, principalmente ecologia vegetal, e aí eu comecei a trabalhar com impactos ambientais, em florestas, principalmente florestas aqui na Mata Atlântica, no início. Trabalhei também bastante com ecologia do fogo, incêndios florestais e na mudança do clima tudo está conectado, né? Então, incêndios florestais são um dos grandes responsáveis pelas emissões históricas de CO2 e principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem esse processo acontecendo ainda. Então eu comecei a trabalhar nessa área e aí fui fazer meu mestrado em geoquímica ambiental com
química da atmosfera e emissões de, principalmente, óxido nitroso do solo para a atmosfera. Então, meu objetivo no mestrado foi trabalhar com o ciclo do nitrogênio, que também é um elemento extremamente importante para a agricultura, mas naquele momento eu trabalhei mais com o ciclo natural do nitrogênio ainda acontecendo dentro da floresta, transporte atmosférico do nitrogênio, deposição desse material em florestas e em solos e depois a emissão desse gás para a atmosfera, o transporte do nitrogênio em diferentes formatos, de nitrito, nitrato, amônio, por rios. Então, trabalhei aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio. Para o doutorado, eu fiz também na Geoquímica Ambiental, lá na UF, e aí eu comecei a trabalhar com outros 2 temas, conectando ainda esse grande guarda-chuva da mudança do clima, né? Então eu falo que eu tenho mais de 20 anos de pesquisa em mudança do clima, porque é um super tema, né, que tem vários temas abaixo ali, conectados. No meu doutorado eu fui trabalhar com mudança de uso da terra e mudanças paleoclimáticas. E aí, a área que eu trabalhei com mudança de uso da terra foi justamente no Mato Grosso, na região norte do Mato Grosso, mais precisamente no município de Alta Floresta, que teve um desenvolvimento, né, da década de 70 para cá, e a gente começou a ter um desenvolvimento muito rápido daquela região. Então a gente teve atividades como garimpo, desmatamento, pecuária. Então como é que essas mudanças do uso da terra mais recentes, né? Então a gente está falando de um processo muito rápido de colonização e de ocupação desse território, né, 40, 50 anos, e aí eu comparei isso com registros paleoclimáticos, né, num lago no sul do Pará, onde a gente conseguiu chegar até 40 mil anos de registro, né? Então a gente faz isso através do sedimento do lago, que vai contar para a gente uma história daquela região, né? Então, você consegue ver, por exemplo, a intensidade e a frequência de incêndios florestais, presença de partículas de carvão naquele solo. Pelas análises de pólen, você consegue distinguir se aquela área ali, como é uma área de transição, né, Cerrado Amazônia, se naquela época, se em determinada época a gente tinha uma vegetação mais típica de Amazônia, mais típica de Cerrado, e aí a gente consegue reconstruir essa história paleoclimática, né? E aí, quando eu estava terminando meu doutorado, na metade do meu doutorado eu fui trabalhar também, né, de forma complementar ao meu doutorado, eu fui trabalhar na ONU, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, num projeto que era uma parceria com a Coordenação Geral de Mudança Global do Clima do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu me mudei para Brasília e comecei a trabalhar nesse projeto, que era a Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, né? Então a gente tem essa super convenção, que é o órgão da ONU que organiza as COPs, né? Que no final do ano a gente vai ter a COP 30 aqui no Brasil. Eu comecei a trabalhar lá na COP 15, 2009, lá em Copenhague, na Dinamarca. Então é um documento que o Brasil, que cada país signatário escreve e reporta à ONU. Então ali a gente tem as circunstâncias nacionais, o que o país está fazendo no combate e tanto na mitigação quanto na adaptação à mudança do clima. E a gente tem também o Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, onde o país reporta tudo que a economia emite de gás de efeito estufa, na agricultura, na indústria, na energia e por aí vai. E aí, quando eu estava lá trabalhando, apareceu o concurso da Embrapa, né, lá em 2009. Aí eu fiz o concurso da Embrapa, passei e assumi o cargo de pesquisador em mudança do clima, justamente na unidade de Sinop. Aí a posse já foi em 2010, entrei em outubro de 2010 na Embrapa, fiquei até meados de 2015 aí em Sinop, e aí voltei para o Rio, vim trabalhar aqui na Embrapa Solos, fiquei até 2017 na Embrapa Solos, depois fui para a sede da Embrapa, passei um ano lá como secretário de Inteligência e Relações Estratégicas, depois voltei aqui para as minhas atividades de pesquisa na Embrapa Solos, sempre trabalhando com emissões de gás de efeito estufa, sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Fui presidente do Conselho Gestor da Rede LPF, né, da Associação Rede LPF, que é uma parceria público-privada da Embrapa com outras 8 empresas. Fui presidente dessa associação por 5 anos. E aí, em 2022, né, já efeitos pós-pandemia, eu já vinha pensando nisso há algum tempo, tinha feito muitos cursos de gestão, como um MBA executivo em gestão na Fundação Dom Cabral, alguns cursos no Amanakey, e aí eu resolvi mudar um pouco de carreira, pedi demissão da Embrapa e fui para o setor privado na área de mercado de carbono. Então foi uma mudança muito grande, saí de uma estatal, fui para uma startup americana do Vale do Silício, lá de São Francisco,
Mas trabalhando aqui no Brasil, fiquei mais de um tempo lá, depois eu me mudei para uma outra empresa, também de carbono, recebi uma proposta de lá, e por fim, agora bem recente, agora em fevereiro de 2025, eu assumi o cargo de Head de Agribusiness de uma empresa também americana, lá do Vale do Silício, chamada TerraDoc, que é onde eu estou atualmente. Então, de forma resumida, essa é a minha trajetória. Resumida, né, Renato? Mas o caminho caminhado é longo, né? Para chegar até aí, e tudo isso se baseia no conhecimento, né? Estudo, pesquisa que você fez, desenvolveu. E quando a gente fala em mercado de carbono, isso que eu falei bem no início, é uma realidade ainda, né? Nós não conhecemos tudo o que é possível. Mas, antes de você explicar o que é o mercado de carbono, como ele se conecta com a agricultura, é interessante você falar um pouquinho para nós a função do carbono no sistema. O carbono é praticamente a essência de tudo, né? O que acontece quando a gente libera esse carbono? Eu acho que o principal ponto de tudo isso é petróleo, né? Que está lá guardado. Em algum momento foi material orgânico que depois se transformou, só que se a gente tirar tudo aquilo que está lá e expor novamente, e aí sem atividade fotossintética para reabsorver tudo isso aí, os problemas podem começar a acontecer e já estão acontecendo, né, Renato? Com certeza. Então, assim, quando a gente fala de mercado de carbono, hoje esse termo ele ganhou uma proporção muito grande. Tá? Então, a gente pode estar falando de várias coisas ali dentro que não necessariamente são mercado, porque você não vai ter a comercialização de alguma coisa ali de uma forma tão direta, e não necessariamente é só carbono. A gente pode ter outras coisas incluídas aí, como você falou no início, sobre certificações, agregação de valor a produto, pegada de carbono, que é diferente de mercado de carbono. Então, só que essa história é muito recente para o agro. Só que, no geral, ela não é tão recente assim. Na verdade, essa história toda de mercado de carbono, ela começou lá em 1997. Então, já tem bastante tempo, quase 30 anos que a gente está falando nesse assunto. E é muito interessante destacar que essa coisa toda no ambiente da ONU, né, no macroambiente, assim, nesse palco grande de discussões, esse assunto todo nasceu de uma proposta brasileira. Então, se vocês entrarem no site da convenção, que é unfccc.int, vocês vão ter lá Brazilian Proposal. Foi ali que tudo começou. Eu tive o privilégio de ter um dos autores dessa proposta como meu chefe nesse período que eu fiquei em Brasília, lá antes de entrar para a Embrapa, e é um grande amigo até hoje, o Dr. José Miguel, um dos caras que mais entende sobre mudança do clima no planeta, né, uma entidade de mudança do clima. Então, ele fez parte desse grupo que escreveu essa primeira proposta. Começou com a ideia de criar um fundo de desenvolvimento limpo, que foi aperfeiçoada, claro, dentro das negociações, né? Cede daqui, ganha dali, e virou um mecanismo de desenvolvimento limpo, que é chamado também pela sigla de MDL. O MDL foi justamente o primeiro mecanismo de mercado de carbono. Como é que isso foi criado? Para que isso foi criado? Quando a Convenção de Mudança do Clima ela foi criada depois da Rio 92, né, onde a gente teve aquela super conferência aqui no Rio, a ECO 92, de lá se originaram vários documentos, várias convenções, e uma delas foi a de mudança do clima. E ali a gente começou a ter um olhar diferente para o problema da mudança do clima, porque a gente já tinha uma base científica do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima. O IPCC publica o seu primeiro relatório de avaliação em 1990. E aí a conclusão daquele relatório foi: o clima está mudando. Ponto. De quem é a culpa? Não sabemos ainda. Só que é aquilo, né? Se você tem, sei lá, você está na sua casa, você vê que uma parede está quebrando, você não vai se preocupar tanto se é o reboco, se foi culpa do engenheiro, se você vai tentar resolver aquilo. Então a mensagem era essa: a gente tem um problema, a gente precisa resolver. E aí teve esse caminho até chegar a Rio 92, e então a Convenção de Mudança do Clima foi criada, ela entra em vigor em 95. E aí, dentro das primeiras medidas da Convenção, a gente tinha um limite de emissões para os países, principalmente para os países desenvolvidos. Nesse primeiro momento, só os países chamados de anexo 1, né, os países industrializados, tinham metas de redução de emissões. O Brasil, por exemplo, não tinha uma meta de redução de emissão nessa época. Então, por exemplo, a Europa, né, a Alemanha, vamos pensar em um país, a Alemanha precisava reduzir em 6% as suas emissões até o ano 2000. Tá? Só que chegou à conclusão de que a Alemanha não conseguiria fazer aquela redução necessária sozinha.
pelos seus esforços próprios. Então começou a se pensar, como é que a gente pode ajudar a Alemanha e qualquer outro país que tenha a meta a cumprir as suas metas e, ao mesmo tempo, como é que a gente promove o desenvolvimento nos países que ainda não são industrializados, né, como o Brasil, de uma forma diferente do que aqueles outros países. E aí, né, veio aquela ideia de como é que a gente promove o desenvolvimento sustentável desses países? Como é que a gente muda essa trajetória de desenvolvimento que a gente já tinha visto que não estava dando certo nos outros países? Então, a ideia inicial do mercado é realmente essa. Olha, a gente tem um país que precisa reduzir as suas emissões e não consegue fazer isso sozinho. E a gente tem outros países, né, um outro grupo de países como o Brasil, que tem condições de gerar projetos aqui que vão reduzir as nossas emissões. A gente vai fazer com que esse desenvolvimento seja mais sustentável do que o dos outros países e com isso a gente vai gerar um excedente de carbono que a gente vai transformar num papel rastreável, né, certificável, que a gente vai comercializar. Então é basicamente isso. Então, se você precisa reduzir em 10 qualquer unidade as suas emissões e você só consegue fazer 6, você precisa comprar 4 de outros agentes. E aí você pode comprar de mim, de outro país, enfim, de qualquer projeto que esteja se desenvolvendo. Então isso começou no âmbito das Nações Unidas entre países. Depois a coisa foi evoluindo, e isso é o que a gente chama de mercado regulado pela Convenção. Depois de um tempo, isso foi a base do protocolo de Kyoto e tal. Depois de um tempo, a gente teve a criação do mercado voluntário de carbono, onde empresas se comprometeram voluntariamente a reduzir as suas emissões. Esse voluntariamente, vamos botar entre aspas, porque ninguém é bonzinho, ninguém vai querer fazer isso de graça. Isso acabou sendo pressão de governos, de investidores, dos próprios consumidores, mas por N fatores, essas empresas precisaram começar a se impor ou receber de terceiros metas de redução de emissões. E aí, do mesmo jeito que os países começaram a trabalhar, as empresas também não conseguiriam reduzir as suas emissões sozinhas. Então, elas precisavam começar a comprar esse crédito de outros projetos que estavam sendo desenvolvidos. E aí a gente começou a ter o surgimento de várias metodologias. Primeiro, na indústria, porque é muito mais fácil você monitorar um ambiente totalmente fechado, como uma indústria, do que na agricultura. Então a gente começou a ter projetos muito simples no início. Vou dar alguns exemplos de projetos de MDL. Simplesmente trocar a lâmpada. Eu troco uma lâmpada amarela por uma lâmpada branca, ou ao contrário, não lembro qual é que gasta mais, uma fluorescente por uma incandescente por uma fluorescente, você está gastando menos energia. Você tem menos emissão se você gastar menos energia. Então a gente começou com várias metodologias desse tipo. Eu vou botar um filtro na minha chaminé, eu vou queimar o meu metano, né? Isso aí foi uma das primeiras atividades ligadas ao mundo agro, né? Foram os biodigestores. A gente queima metano, emite CO2, o metano é um gás mais potente que o CO2, com isso a gente diminui as nossas emissões. Então, basicamente, a gente tem 3 maneiras de gerar o crédito de carbono. Tá? A gente pode evitar emissões, que é justamente isso que eu estou falando. Eu vou substituir uma determinada prática por outra que emita menos. Então, eu vou mudar minha matriz energética, eu vou fazer alguma coisa que gaste menos. Ou, por exemplo, no mundo agro, vou usar um produto biológico, uma coisa que está bem em alta agora, né? Ou fixação biológica de nitrogênio. Eu vou deixar de usar nitrogênio para usar uma bactéria que vai fixar o nitrogênio atmosférico, com isso eu deixei de emitir meu óxido nitroso. Então, eu evito emissões, é o primeiro caminho. O segundo caminho, eu posso preservar o carbono que já existe. E esse é um grande tema para o mundo agro, né, que gera muita dúvida. Então, eu tenho uma área de floresta, por exemplo, preservada dentro da minha propriedade, e eu poderia abrir, mas eu vou deixar de abrir para preservar aquele carbono. Depois a gente vai entrar em outros pontos que são algumas pegadinhas que tem aqui no conceito. E a terceira maneira de gerar o crédito do carbono é a partir da remoção do carbono da atmosfera. E a remoção ela se subdivide em 2 caminhos. Como você mencionou no início, é o sequestro de carbono. E o sequestro, ele pressupõe que aquele carbono vai voltar para a atmosfera em algum momento. Né? O sequestro é quando a pessoa é sequestrada, ela fica no cativeiro durante um tempo,
depois ela volta para a sociedade, né? Ela sai daquele cativeiro. Então, aí também a gente tem algumas questões ligadas a esse retorno do carbono. E a outra forma é uma remoção permanente do carbono, que essa sim é a mais desejada de todas, porque você tirou aquele carbono da atmosfera e esse carbono não vai voltar para a atmosfera numa escala de tempo geológica, né, que afete a mudança do clima. Então, basicamente, foi assim que nasceu o mercado de carbono, e essa que é a lógica do mercado. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não, a Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Renato, são vários pontos aí de entendimento, né? O principal deles é isso que você colocou, que a partir do momento que se estabeleceu que havia uma mudança e havia a necessidade de se estabelecer protocolos para equilibrar isso, e aí o crédito ele ficou nesse peso, né? Você gasta 10, então você consegue repor 6, alguém vai ter que te dar os outros 4 que estão faltando. Então aí essa foi a grande sacada. Legal de saber também que tudo isso surgiu de uma proposição do Brasil, né? Poderia ser um país totalmente contra isso, falar, não, eu tenho um monte de coisa para gastar aqui, eu vou gastar. Não, ele está pensando, então o Brasil está pensando em realmente preservar, né? Outra coisa interessante que você acabou de citar é a questão de como você pode melhorar isso? Sequestrando o carbono, uma planta faz isso. Você produz a cana, ela sequestra o carbono, depois você processa ela para virar etanol ou qualquer outra coisa, esse carbono vai ser liberado. Ou aquele sequestro definitivo. Eu já vi na televisão até ideias de pegar esse carbono, jogar num túnel a 10 km de profundidade dentro da terra lá e trancar naquela cápsula. Então, tudo isso é uma forma de tentar mitigar o problema de que, ao expor esse carbono, você afeta camada de proteção, né, de raios UV na terra e várias coisas. Só que o desenvolvimento, ele está muito ligado a isso. E aí vou trazer um ponto que é atual hoje, a eletrificação dos carros. A gente sabe que isso não tem volta mais. Há até uma discussão aí que o preço do petróleo pode cair e quem tem as reservas, né? Acredita-se que os Estados Unidos esteja visando isso. Quem tem reserva precisa negociar essa reserva, porque senão é uma riqueza que o país deixa de consumir. Não sei, né, Renato, se vai ser dessa forma ou não. Mas se o cara ficou guardando petróleo para ser uma moeda de troca, se de repente isso não passa a valer nada, ele perdeu. Então, isso é algo que me preocupa, porque se eu vou extrair esse petróleo para usar ele rápido para não perder preço, eu posso potencializar o problema que nós temos hoje. Ou, para um país como o Brasil, pode ser uma forma de falar assim, olha, vocês vão nos pagar para poder queimar esse petróleo aí. Então, é bem interessante tudo isso, né? Acho que ficou bem claro o cenário. Agora eu quero entender, né? Vamos falar do agricultor propriamente dito, que é o principal foco aqui dos nossos ouvintes, mas quem está na cidade aí também. Como que a gente consegue conectar isso hoje? Como que o agricultor, né, o produtor, aquela produção primária, pode ser beneficiado? O que ele precisa fazer
para ver realmente o recebimento disso como uma moeda. Porque se hoje um agricultor no bioma amazônico, que é onde nós estamos aqui dentro dessa parte médio-norte do Mato Grosso, tem 20% de uma área de 1.000 hectares, ou seja, ele tem só 200 hectares produzindo de forma agricultura ou pecuária, e ele tem 800 de floresta, aquilo tem um custo para ele, mas também, agora com essa visão, pode trazer algum benefício, né, Renato? Então, Rogério, realmente são vários pontos, né? Só colocar um ponto aqui antes, que a gente está falando muito de emissões, por um lado, e geração do crédito de carbono do outro. Sim. Quando a gente fala em emissões, você está certíssimo. O petróleo, né, a forma de combustível fóssil em geral, muito carvão também, carvão mineral, uma das maiores fontes de emissão. A gente tem, basicamente, do setor de energia, porque os países reportam as suas emissões por setores. Então você tem lá energia, indústria, dejetos, agricultura, mudança de uso da terra, a gente tem esses setores. Então, quando eu estou falando de energia, eu estou falando de absolutamente tudo que foi usado para gerar energia, seja energia elétrica ou outro tipo de energia. A gente está falando de quase 75% das emissões do planeta. Então, 75%, arredondando, é um pouquinho menos, mas 75% das emissões do planeta vem de geração de energia. E a maior parte disso, a grande parte disso, vem do hemisfério norte. Indústria em torno de 5%, dejetos em torno de 3%. E quando a gente junta agricultura, florestas e outros usos da terra, né, que é um setor que a gente chama de AFOLU, Agriculture, Forestry and Other Land Use, a gente fala em torno de 18%, menos de 20%. O desmatamento, né, que a gente fala muito, que o Brasil é um problema ambiental gigante para o Brasil, e um problema econômico também gigante para o setor, né, para o agro. Eu considero o desmatamento do Brasil como o principal entrave do crescimento do agronegócio no Brasil, porque é uma imagem negativa que a gente tem. Poucos produtores são sérios e desmatam ilegalmente as suas áreas, e o setor inteiro apanha por isso, e o setor não se une para comunicar isso da melhor forma possível. Então, é uma coisa bem complicada. Mas se a gente contabilizar todo o desmatamento do mundo, a gente está falando de 2% das emissões do planeta. Nossa, só isso? 2%. Claro que no Brasil isso é diferente. No Brasil, esse percentual é muito maior. A gente está falando quase 40% das emissões do Brasil vindas de desmatamento e mudança de uso da terra. Em grande parte também porque a nossa matriz energética é muito sustentável, é muito renovável. Então a gente tem principalmente hidroeletricidade, energia solar crescendo muito, energia eólica crescendo muito. Então a energia solar no Brasil vem crescendo mais de 100% ao ano, nos últimos 15 anos. Caramba. Então, ainda está muito a massa, né? A China é o país que hoje tem disparado a maior matriz energética vindo de fonte solar, mas Estados Unidos crescendo, Brasil crescendo. Então, quando você fala em carro elétrico, hoje a gente tem uma combinação muito interessante sendo desenvolvida, que você gera a energia na sua casa a partir da energia solar, abastece seu carro na garagem e tudo bem, né? Você usa ali. Claro que a gente ainda tem várias limitações ainda, principalmente de autonomia do carro, mas já é uma mudança de paradigma muito grande, né? Você não depende mais do posto de gasolina se você precisa, se você não precisar. Só que isso não faz muito sentido num país que gera a sua energia por carvão mineral. Exato. Né? Porque é melhor queimar combustível do que eu queimar carvão mineral. É claro que para poluição no meio da cidade, queimar gerar é melhor. Mas voltando então para o agro, né? Senão eu fico falando aqui o tempo todo. Voltando para o agro, eu falei que a gente tinha algumas pegadinhas dentro do mercado, né? Para você ter um projeto de carbono, você precisa credenciar, né? Aprovar esse projeto dentro de uma certificadora internacional. O crédito de carbono ele pode ser considerado também como uma certificação. Você precisa de uma instituição, né, uma entidade que vai certificar aquele projeto, que vai registrar aqueles créditos de carbono para que você possa comercializar esses créditos. Né? Isso é mercado. Eu posso comprar um crédito só para especular, por exemplo. Eu posso comprar o crédito, não usar para reduzir as minhas emissões, vender isso para um terceiro. Isso está acontecendo. Então, a gente tem lá diferentes certificadoras com diferentes metodologias. Então, eu vou ter lá um monte de metodologia para a indústria, um monte de metodologia para a agricultura, para a energia. A certificadora mais famosa é a Verra, onde a gente tem várias metodologias lá dentro. E a metodologia de agricultura, por isso que a gente não tem ainda muitos projetos no Brasil e no mundo, essa metodologia é muito recente. Ela é de 2020. A primeira versão da metodologia foi de 2020, que a gente chama de
Agricultural Land Management, né, o manejo da terra, como você falou, em termos de sequestro de carbono. E ali a gente precisa atender vários critérios que são mais conhecidos como elegibilidade e adicionalidade. São mais ou menos o seguinte: a elegibilidade, você precisa ver se aquela terra ali está elegível para participar de um projeto. Então, por exemplo, eu tenho uma possibilidade de um projeto na agricultura, é eu converter pastagem degradada em integração lavoura-pecuária, por exemplo. Só que eu tenho alguns critérios. A minha área não pode ter sido desmatada, por exemplo, há menos de 10 anos. Eu preciso converter áreas mais antigas, justamente para evitar um incentivo perverso, né, que seria eu desmatar, degradar a área, depois eu converto e aí eu ganho dinheiro com crédito de carbono. Tem outros critérios também que são de adicionalidade. Eu preciso provar que aquele produtor ele só está fazendo aquela determinada prática para entrar no mercado de carbono. Então, às vezes, a gente tem algumas dificuldades de provar, mas o cara já ia fazer uma integração lavoura-pecuária, isso já está no plano ABC, ele já tem crédito para fazer isso, então existe essa dificuldade. E existe uma outra dificuldade também, principalmente quando a gente pensa em termos de vegetação nativa, é que se a legislação daquele país já obriga o produtor a preservar aquela área, ele não é elegível para o mercado de carbono. De uma forma muito direta, ele não vai ser elegível, porque a legislação daquele país já está fazendo com que, já obriga que ele reduza, né, que ele preserve aquela área. Então, no Amazonas, ele tem que preservar 80%. Se o Brasil mudar a legislação, diminuir para 50%, provavelmente esse cara já passaria a ser elegível. Existe uma brecha nessa pauta, que é mostrar para a certificadora que, olha, mesmo tendo uma legislação que me obriga a preservar, posso te provar que o meu entorno aqui, os meus vizinhos, não estão preservando. E aí eu estou dizendo que eu estou preservando aquilo para ficar dentro do projeto. Por isso que começaram a surgir várias outras metodologias além do mercado de carbono, como eu falei antes, né? Então você pode ter um pagamento por serviço ambiental, pela preservação daquela área, né? Coisas que saem um pouco dessa certificação um pouco mais complexa. O problema disso é que normalmente o valor por hectare vai ser menor, porque você vai ter menos robustez naquele processo todo. E existem outras novidades, né? Metodologias ainda mais novas, como a que eu venho trabalhando atualmente na Terra Dot, que é um processo até comum no Brasil, mas ainda não utilizado em larga escala, que é o uso do pó de rocha. Pó de rocha é um produto conhecido dos produtores brasileiros, na verdade é um subproduto da indústria de mineração, né? É até um problema em grande parte dos lugares, mas quando a gente pega uma rocha, principalmente uma rocha basáltica, que vai ter ali vários macro e micronutrientes interessantes para a agricultura, e aplica isso em determinadas condições, né? Claro, uma quantidade alta. Hoje a gente está usando em torno de 20 a 25 toneladas por hectare, então é uma quantidade grande. A gente consegue provar que a gente está fazendo uma coisa adicional, porque o produtor não faria aquilo normalmente, e a gente consegue gerar um crédito de carbono, aí sim, permanente, porque você tem o sequestro do CO2 da atmosfera, a formação do bicarbonato, e esse carbonato indo pelos rios até chegar ao oceano, e sendo removido de uma forma permanente. Esse crédito vale muito mais, hoje ele é comercializado num valor muito mais alto do que um crédito de sequestro do carbono por integração lavoura-pecuária, por exemplo. Legal, Renato. É interessante como é importante a gente falar com um especialista, né? Muito se ouve falar do pó de rocha, né? Mas eu não imaginei que estava nesse ponto de você transformar algo que é um resíduo, né? E eu cada vez mais, viu, Renato, tenho deixado de falar de resíduo ou subproduto e tenho aprendido a falar em coprodutos. A indústria do etanol de milho tem nos ensinado muito, a indústria da cana também. Então, você consegue transformar isso fazendo um uso viável, agregando valor ao agricultor e à agricultura, e ainda você consegue receber um crédito por isso em função da fixação de carbono. Me fala mais sobre esse trabalho da Terra Dot, como que funciona isso, e outra coisa, né? Como que, você falou que são vários protocolos de certificação, como que o produtor pode se atualizar, né? Ficar atento a isso, e quais são os procedimentos? Ele tem que buscar um consultor
para buscar essa certificação? Como eu lhe disse, a certificação RTRS é algo que tem crescido muito, né? Baseado aí também em ESG, são vários pontos a serem estudados e às vezes isso assusta o produtor, mas existe uma consultoria, uma assessoria para que o produtor possa trazer isso de forma mais confortável para ele e aplicável. O produtor, ele tem muita dificuldade de entender, e é normal isso, porque é uma coisa totalmente fora do escopo que ele está acostumado a trabalhar. Então, mas ele tem que pensar isso como uma coisa nova, né? Uma situação nova. E eu gosto de citar o exemplo da integração lavoura-pecuária-floresta, né, onde eu trabalhei muito tempo. Quando a gente coloca um pecuarista para entrar numa integração lavoura-pecuária, ele tem que aprender uma profissão nova, que é ser produtor de grão. Ele mexer com boi, agora ele tem que mexer com soja, com milho, com sorgo. Ele vai ter que aprender um monte de coisa. No mercado de carbono, ele não precisa aprender nesse nível, porque ele não vai exercer aquele projeto diretamente. Mas ele precisa de alguma consultoria, algum aconselhamento. E aí você tem, né, esse tipo de estrutura, como a gente está fazendo aqui, né, de discutir, mostrar isso para o produtor. As universidades, as unidades da Embrapa, as EMATERs, né, as agências de assistência técnica, elas podem tentar informar isso para o produtor. Hoje a gente tem várias empresas, startups e empresas derivadas de multinacionais que estão começando a fazer projetos diferentes, cada uma está, né, em uma determinada área, uma região geográfica do país, oferecendo determinadas práticas. A gente tem muito projeto bom acontecendo no mercado, mas, infelizmente, e como todos os setores, né, a gente tem muito projeto de procedência duvidosa. E o produtor tem que tomar muito cuidado com isso, porque, normalmente, o produtor precisa assumir um compromisso de longo prazo. A gente está falando de contratos que chegam a 40 anos. Que eu, particularmente, Renato, no meu CPF, eu não aconselho nenhum produtor a assinar um contrato de 40 anos, porque, independente que seja, né, até um financiamento imobiliário é menor do que isso, né, mas você pode até pegar 40 anos, mas é muito complicado. Você tem questões de sucessão, posse da terra, valorização imobiliária, um monte de coisa. Então, o produtor ele precisa estar muito atento e confiar muito na empresa que vai entrar. Essa é uma outra vantagem do projeto que a gente trabalha, né, com o Pó de Rocha, que é chamado, na verdade, de Intemperismo Acelerado de Rochas, né, ERW, da sigla em inglês, que é um contrato só de 5 anos. Então, é uma coisa muito mais palatável para o produtor do que um contrato de 40 anos, de 20 anos. Então, o primeiro passo é o produtor se informar muito bem, tomar muito cuidado com os contratos que ele vai assinar e tentar, né, buscar todas as informações. Como tudo na vida, conhecimento é a fonte principal. Na TerraDot, né, o que a gente vem fazendo dentro de ERW é esse tipo de projeto, né? A gente ainda não está numa escala tão comercial, a gente está rodando muitos testes de campo, experimentos bem robustos, né, de pesquisa. A gente está com vários pilotos de pesquisa acontecendo em vários estados brasileiros atualmente, e a gente pretende ir para uma escala comercial já a partir do segundo semestre desse ano, numa velocidade bem rápida aí. E isso vai crescer muito ao longo do tempo. Então, é basicamente a aplicação do produto, né, do pó de rocha, que vai fazer aquele processo de captura do CO2 atmosférico e vai sequestrar esse carbono de forma permanente. Além disso, esse processo ele elimina a necessidade do uso de calagem. A gente não faz mais calagem. Então, a calagem é uma grande fonte de emissão de CO2 para a atmosfera, né, o calcário. Então, a gente deixa de emitir e a gente consegue também contabilizar essas emissões. Essa emissão evitada da calagem, ela não vai servir para gerar um crédito de carbono novo, mas ela vai servir para reportar o que a gente chama de Scope 3, que é a cadeia de suprimentos de uma determinada cooperativa, empresa. Então, ela tem um valor de mercado também. Então, a gente faz todo o cálculo ali da cadeia, a gente precisa calcular as emissões, né, do transporte desse produto, da mina até o produtor. É claro que para cada tipo de produto a gente precisa de uma determinada característica de solo, de relevo. Então a gente tem, né, hoje a gente está vendo que o processo funciona melhor em solos arenosos, solos mais arenosos que solos argilosos. Então, e o produto gera uma série de benefícios agronômicos, né? O primeiro deles é aumento de produtividade. Então,
se o produtor está ganhando produtividade, fica todo mundo feliz, né? A empresa está feliz, o produtor está feliz, ele está ganhando mais dinheiro ali. E vários outros benefícios, né? Solubilidade de fósforo e de potássio no solo, redução do uso de inseticidas, por exemplo, né? Porque a gente está falando de uma rocha silicática que vai proteger ali a planta, então menos de pragas, de doenças, menor uso de inseticida. Então, você tem uma série de benefícios agronômicos que a gente está testando agora também, né? Para ter certeza dessas condições. A gente tem muita literatura sobre isso, a gente está testando nas condições que a gente quer aplicar de forma comercial, né? A gente está trabalhando principalmente com soja, pasto e cana-de-açúcar, mas a ideia é expandir isso para outras culturas, também já estamos começando a fazer pilotos. Então, assim, hoje eu acredito muito mais na aplicação de um produto como o pó de rocha para a geração do crédito de carbono, por todos esses benefícios, que no sequestro do carbono orgânico do solo, né? Quando a gente está falando de pó de rocha, a gente está falando do carbono inorgânico, então ele tem uma forma muito mais estável e permanente de remoção. Perfeito. Bom, Renato, é notório isso, né? Ainda mais agora você agregando a informação de que você reduz a necessidade do uso de calcário, porque provavelmente esse produto pó de rocha deve neutralizar alumínio tóxico e trazer outros benefícios, mas é uma das características, né? Então, e você também deixou bem claro aí o que é o sequestro, o que é a fixação do carbono. Nós temos outras possibilidades. Você já citou aí o uso do metano para geração de energia, os próprios processos de reflorestamento, e eu citei a indústria de etanol. Então, hoje, a geração da biomassa tem sido um produto bastante negociável aqui hoje, porque precisa, né, tocar a caldeira, então a gente precisa de uma fonte de calor. Existem outras oportunidades. Então, como que o produtor pode ver essas tendências daqui para o futuro, Renato? Quando você fala em pó de rocha, nós estamos usando um coproduto oriundo de um processo de mineração. Não tem mineradoras a cada cidade, então tem que haver também uma viabilidade econômica do transporte disso, que é um dos grandes problemas do calcário, levar ele a longas distâncias, né? Como que o produtor pode ver isso? E assim, qual que é a perspectiva dele do futuro? A gente pode acreditar que daqui para frente isso vai ser algo mais comum, e se tornando mais comum, ele tem mais acesso de forma mais fácil, né? Essa relação entre o produtor, a produção agrícola, o sequestro ou a fixação do carbono e o mercado, a bonificação sobre isso. E se você puder também, complementando, mensurar para a gente, ou trazer em termos de reais, né, ou dólares arrecadados por hectare ou por tonelada produzida, quanto que o produtor pode ver isso em forma de números? Rogério, você tocou em pontos extremamente importantes, né, nesse processo. O primeiro ponto é que não vai existir uma bala de prata. A gente não tem uma tecnologia única que vai gerar carbono, que vai gerar um crédito de carbono que vai funcionar para todos os produtores. A gente vai ter diversas metodologias, diversas abordagens, diversas empresas, até concorrentes. Isso tudo é muito bom, porque o mercado ainda é muito pequeno. A gente não está explorando nem 0,01% do potencial que o agro brasileiro tem hoje para carbono. Então, a gente vai ter, como você falou, né, o pó de rocha, ele vai funcionar melhor numa distância até uns 100 quilômetros da mina, ele vai funcionar bem. Passou disso, 100, 150, você já começa a ter alguns problemas. Uma distância maior já fica inviável, porque você vai aumentar muito o custo, as emissões do transporte, não faz mais sentido. Para práticas como, né, as práticas que a gente chama de agricultura de baixo carbono, como integração lavoura-pecuária e tal, a geração de crédito de carbono aí é bem menor, mas é possível, e você tem uma escalabilidade maior também nesse tipo de prática. O mesmo produtor pode ter mais de um projeto dentro da sua fazenda. Ele não pode ter 2 projetos exatamente no mesmo hectare, né, na mesma área, mas dentro da mesma fazenda ele pode ter. Então, ele pode combinar projetos de energia, um biodigestor, uma pequena central hidrelétrica dentro da sua propriedade, isso tudo é possível fazer, com um projeto de pó de rocha, com um projeto de ALM, né, que vai ser a adoção de uma prática de baixo carbono, não tem problema nenhum. E é muito desejável que ele tenha
né, esse conjunto, essa variedade de projetos acontecendo dentro do mesmo ambiente. É claro que isso também aumenta muito o nível de complexidade para esse produtor gerenciar esses projetos todos. Ele tem que tomar um pouco de cuidado, não se comprometer com muitos projetos ou coisas que vão atrapalhar a atividade principal dele, que é a agropecuária. Então, uma coisa que o produtor nunca pode perder de foco é que ele não pode adotar, ou não deve, pelo menos, adotar uma prática que não vai aumentar a produtividade dele. Ele tem que continuar focando naquilo que ele é bom, naquilo que ele sabe fazer. Mas ele precisa crescer e buscar outros horizontes, né? Outras fontes. O Brasil, em termos de país, ele tem muito a crescer. A gente teve, só para citar alguns números aqui, a gente teve em 2021 mercado voluntário, né? Só o mercado voluntário no mundo movimentando em torno de 2 bilhões de dólares, e a previsão que a gente tem para 2030, está logo ali, né? A gente está falando de tempo, né, ali no início da conversa, de chegar a 100 a 120 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de multiplicar o mercado em 50 a 60 vezes em 5 anos. Por que 2030 é esse ano mais? Porque as empresas se comprometeram a reduzir as suas emissões de até 2030. Então, quando a gente chegar lá em 2029, 2030, claro que vai passar um pouquinho, 2031, 2032, a gente vai ter uma grande demanda por crédito de carbono. E aí, os produtores, as empresas que gerarem os seus projetos agora vão colher esse crédito de carbono exatamente nesse período. A gente precisa de um tempo para gerar esse crédito de carbono, então demora para acontecer. Então, a possibilidade de mercado crescer é muito grande, e a estimativa é que o Brasil tem em torno de metade desse mercado. Poxa, metade? Metade desse mercado. E o agro como grande provedor, né, gerador de crédito de carbono. Semana passada eu estava num evento em São Paulo que teve uma fala brilhante, né, sempre brilhante, da ex-ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, e ela falou uma frase que eu até anotei, depois eu brinquei com ela, falei, vou usar, mas te citando, que o Brasil a gente precisa começar a trabalhar o Brasil como um provedor de soluções, né? E a gente fala muito das soluções baseadas na natureza, então o Brasil é um gerador de vida, um gerador de soluções. Isso é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque o agro primário, quando a gente está falando aí das fazendas, esse agro não precisa reduzir as suas emissões. Ele não tem meta de redução de emissão. Então, não é para ninguém apontar o dedo para o agro brasileiro e falar assim, vocês estão emitindo. Diferente do desmatamento, né? Ilegal. Desmatamento ilegal é crime, é outra coisa, está lá do outro lado. Mas na agricultura, a gente precisa trabalhar a agricultura como a única atividade que consegue, de fato, sequestrar o carbono da atmosfera, remover o carbono da atmosfera. A agricultura é o setor que pode combater a mudança do clima. E aí, consequentemente, o produtor vai ser beneficiado com isso. A sua outra pergunta, é muito difícil a gente quantificar esse benefício agora, porque são várias práticas acontecendo e é difícil a gente isolar um benefício só, porque quando o produtor adota um projeto como esse, por exemplo, primeiro ele está aumentando a produtividade, então ele já tem um ganho na sua própria atividade. Depois, uma grande possibilidade é ele agregar valor àquele produto. Então, uma coisa que a gente está vendo muito, semana passada mesmo eu tive uma reunião com uma grande trading, os caras estão pagando bônus para a produção que venha, né, de áreas com projetos de carbono, assim como as certificações. Eu falo da RTRS, FSC, qualquer certificação, normalmente agrega valor àquele produto. Ele vai gerar um benefício indireto ali de valorização da própria terra, né? Então, eu já conversei com fundos imobiliários que estão dispostos a pagar mais caro por uma terra se o produtor tiver o projeto de crédito de carbono. Então, é muito difícil. E, além disso, o próprio mercado de carbono ele é muito volátil. Então, a gente tem hoje uma estimativa, isso que eu falei da diferença do valor dos créditos. No projeto de sequestro de carbono, né, de práticas de baixo carbono, a gente está falando de algo em torno de 8, 15 dólares atualmente um crédito de carbono. No projeto de RW, lá no Pó de Rocha, a gente está falando de créditos no valor de 200 a 300 dólares, podendo chegar até a 500 dólares. Então, é uma diferença absurda, né? Porque justamente por esses processos todos, né? De ser uma remoção permanente versus um sequestro.
Agora, claro, né, isso não vai ser a renda toda do produtor, porque normalmente as empresas já arcam com os custos do projeto e o produtor recebe ou uma participação nos créditos ou algum benefício direto ou indireto daquela empresa. Enfim, são muitas possibilidades ali dentro, mas que em todas elas o produtor vai ter um benefício. Uma coisa que acabou gerando muita confusão no mercado de carbono foi que algumas empresas e algumas pessoas irresponsáveis no início dessa história toda começaram a falar que o produtor ia ganhar mais com o crédito de carbono do que com a própria soja. Gente, não faz o menor sentido, né? Você trouxe um ponto bom, né? Não falar mais em subproduto, mas um coproduto. Mas mesmo sendo, vamos pensar no carbono como um coproduto da agricultura, mas um coproduto nunca pode ter um valor mais alto do que o produto principal. Então, a gente está falando ali de uma fração. Mas se eu sou um produtor de soja e aquele pacote todo me aumenta ali 1, 2, 5 sacas de soja por hectare ano, somando, né, todos esses benefícios, já é uma coisa muito interessante. Mas não pensar que ele vai ganhar 70, 80 sacas por hectare. Exato. Renato, o ano passado, ou ano retrasado, se eu não me engano, quando a gente conversou sobre certificação RTRS aqui num outro episódio, eu lembro que foi citado, em média, assim, aqueles produtores que têm a fazenda lá com os 100 e não sei quantos pontos de auditoria para certificação, e tem várias já no Brasil cumprindo isso, ele consegue aí uma média de $1 por tonelada de soja produzida ou de grão produzido. Isso é um número muito bom, né? Então, um retorno que ele tem depois da aplicação. Primeiro que ele vai tornar a fazenda dele adaptada ao que a gente precisa hoje, que na verdade nada mais é do que obrigação, né? Ter um ambiente bom de trabalho, ser sustentável, do ponto de vista de que você consegue gerar muitas coisas com o que é produzido dentro da fazenda, gastando menos para produzir mais, e ser economicamente viável, que é o princípio do ESG, né? E aí você ainda tem um retorno de, em média, $1 por tonelada produzida. Aí o produtor ele passa a pensar que ele não ganha por saco de soja, saco de milho, arroba de boi produzido. Ele passa a pensar no todo que ele consegue produzir ao longo do ano na fazenda como uma unidade de produção. Então isso é uma evolução que eu acho muito bacana, e como você disse a frase da ministra, o Brasil ele passou da fase de estudante de graduação, ele foi fazer o mestrado para entender como é que se faz a pesquisa, e hoje sim, nós somos geradores de tecnologia. Dentro de tantas que nós somos líderes, o mercado de carbono começou com uma proposta no Brasil, e hoje o Brasil está se tornando um líder no mercado, no sequestro e na fixação de carbono. Eu acho que isso, né, Renato, resume muito bem a palavra sustentabilidade, do ponto de vista que ela tem que ser visto, não do ponto de vista xiita, que é não mexa em nada, né? Então a gente pode mexer com pesquisadores como você, que trazem soluções econômicas, viáveis, sustentáveis, mantendo aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o recurso natural. O Brasil hoje tem grande parte das suas reservas preservadas, o Mato Grosso aí tem 60%, se eu não me engano, e ainda consegue se tornar um dos estados que mais produz na agricultura no planeta, né? Com certeza. O produtor ele precisa olhar para o crédito de carbono justamente sob essa ótica, de que é um produto a mais, uma certificação a mais, e isso vem junto com o ESG. Até escrevi uma coluna lá do meio do Planeta Campo há pouco tempo, falando sobre ESG, que o produtor precisa ver o ESG como um aliado e como uma forma de produzir para ele ganhar dinheiro. Eu sempre falo que o termo sustentabilidade ambiental foi a pior coisa que inventaram, porque parece que é só, não, vamos deixar tudo intocado. Algumas coisas têm que ser intocadas, de fato. Sei lá, Atol das Rocas, por exemplo, uma ilha. Não tem que mexer mesmo. Não tem que ter turismo ali. O Brasil tem outras 20 mil praias, não precisa ter ali. Mas tem áreas que são para produzir. A gente tem vários estudos que mostram o nível ótimo de desenvolvimento de cada município, onde você precisa ter abertura de área para se desenvolver, você precisa ter abertura de área para você produzir, para você construir estradas, estruturas, isso tudo. E, junto com as outras certificações, isso que é legal também do agro, né, é mais uma pauta para um produto de altíssima qualidade. E aí isso passa por outro tipo de discussão também que a gente precisa ter mais longa, em termos de país. Diga assim,
até quando o Brasil vai ficar exportando só commodities, ou basicamente commodities, ou a gente vai, né, trazer a industrialização e trazer produtos mais sofisticados para o mercado, exportar esses produtos mais sofisticados e não ficar tão dependente, né, só da exportação de commodities e importação de insumos, né? Até um outro ponto também super importante do uso de pó de rocha e outros remineralizadores e tal, não depender mais, né? O Brasil é praticamente 100% dependente de fertilizantes externos, né? Então, tem o Plano Nacional de Fertilizantes agora, que tem essa previsão de... Então, o produtor ele precisa adotar diversas práticas, ter diversas certificações, oferecer, né, um portfólio de práticas sustentáveis que vão fazer com que ele ganhe mais, né? E aí ele vai ter um ganha mais por tonelada, ele vai ter um outro ganha mais por hectare, e ele precisa pensar na fazenda dele como uma unidade de negócio, né? Então, ele não é um pequeno produtor ou um produtor rural, ele é um empresário rural. Então, tem um grande amigo da Embrapa, Gado de Leite, o Cacá, ele sempre falava muito isso. Falava, o produtor, ele não é um produtor, ele é um empresário rural. Ele precisa tocar, porque ele movimenta muito mais dinheiro do que a maioria das empresas, né? Então, ele precisa ter essa cabeça e precisa trazer bons negócios para dentro da propriedade. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Renato, que bate-papo bacana. Os assuntos não se encerram aqui. Já fica um convite para a gente falar mais sobre isso, né? Você disse que agora vocês estão passando por uma etapa comercial, né, de desenvolvimento. Quero que você volte aqui para dizer como que isso está se desenvolvendo. É um assunto importantíssimo, que o Brasil é um alvo e, ao mesmo tempo, é um provedor de informações. Então, a gente tem que discutir. Eu tenho que me comprometer a trazer cada vez mais esse assunto para dentro do Mundo Agro Podcast, para que o agricultor se torne informado, essa comunicação chegue de forma efetiva até ele. E eu acho que não só na agricultura, em tudo, né? Mas o agricultor, ele precisa pensar em que a agregação de valor à empresa agrícola, como você citou, não se dá em um único produto. Fazer a matéria-prima é importante, agregar valor a essa matéria-prima muito mais, e aí ele tem outras fontes de renda, e eu acredito que o crédito e o mercado de carbono é um fator que vai agregar aí a composição do capital do agricultor para que ele permaneça no campo e continue trabalhando de forma sustentável. Mas antes da gente finalizar, Renato, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você, que você deixe um contato, seja um Instagram, um LinkedIn, né? O LinkedIn nós vamos deixar aqui na descrição do episódio, e também da empresa, né? Se alguém quiser conhecer, poder trocar uma ideia com você, como que a gente faz para entrar em contato com o Renato? Legal, Rogério. Eu queria só adicionar um ponto que mencionou na última fala, eu acabei esquecendo de trazer na minha resposta, especificamente sobre o Mato Grosso. Eu dei uma palestra pela Fundação Dom Cabral, né, onde eu sou professor, em Cuiabá, no final do ano passado, e aí eu fui buscar esses dados, né, para fazer uma comparação. Quando a gente fala em área, né, em milhões de hectares, a gente acaba perdendo a noção, porque é uma coisa muito grande para a gente falar, né? Sim. E aí eu fiz uma comparação que foi a seguinte: a área de produção agrícola, agropecuária do Mato Grosso é do tamanho da Alemanha, exatamente do mesmo tamanho da Alemanha. E a área de preservação ambiental, né, de vegetação nativa, é exatamente o tamanho da França, que é maior que a Alemanha, né? Uhum. Então, justamente nessa proporção, é em torno de 60% de área preservada e em torno de 40% da área de produção. Isso a gente está falando do estado que tem a maior produção do país, né? Então, se a gente for colocar o Mato Grosso como um país, né, na lista ali de exportadores, ele vai estar ali entre os primeiros. Nós temos uma França de área preservada dentro do Mato Grosso, né? Mato Grosso, exatamente. Então, eu queria te agradecer muito, foi ótima a conversa, gostei muito, fico à disposição para voltar. Vou te passar aqui o contato, né, do LinkedIn e do site da empresa. Fiquem à vontade para entrar em contato, vai ser um prazer conversar mais. E é isso, assim, o mercado é uma realidade, vai crescer muito ao longo do tempo, os produtores precisam ficar antenados nisso. Os alunos, né, os estudantes de graduação, mestrado, doutorado, precisam também entrar nessa área. Essa é uma outra coisa que a gente pode explorar mais numa próxima conversa, a formação de mão de obra. Exato. Hoje a gente tem
muita demanda e pouca gente bem formada para entrar nas empresas. E a gente vai ter cada vez mais demanda. Empresas de fora vindo para cá, então, né, habilidades como inglês, como ciência de dados, inteligência artificial, tudo isso é muito importante para esses alunos esses estudantes que vão entrar no mercado de trabalho. Mas é isso, Rogério. Foi um prazer. Estou à disposição de uma próxima conversa aí. Um grande abraço. Vamos marcar sim, Renato. Ó, o Renato me mandou aqui, o LinkedIn dele tá na descrição, mas se colocar Renato Rodrigues vocês vão achar. E a empresa é Terradot, com P mudo, D-O-T mudo no final, .earth, de terra em inglês. Você entrando aí no Google, você consegue achar. Renato, muito obrigado. Contatos estão trocados aqui. Foi um prazer reencontrá-lo. Nem tinha me tocado, que já passou 10 anos quase, né, de que a gente se encontrava aqui na Embrapa Agrosilvo do Pastoril. E assim que você tiver novidades, qualquer coisa, por favor, traga o spoiler para dentro do Mundo Agro Podcast. Nós vamos fazer a questão de divulgar isso aqui. É um assunto muito interessante, que isso aqui que a gente discutiu hoje nesse bate-papo gere aí mais interesse, tanto para a formação, né, desses meninos, meninas que estão se formando aí para atuar no mercado, que pode ser formado em diversas áreas e diversas expertises, e que o agricultor, o produtor rural também, junto com a indústria, busquem se integrar numa ação como essa do Pó de Rocha que você disse, que para mim foi uma surpresa e eu achei muito bacana. Muito obrigado, viu, Renato? Obrigadão, grande abraço. Valeu. E para você que ficou com a gente até agora, na semana que vem a gente tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço, tudo de bom, até a próxima. Valeu, Renato. Valeu, Rogério, obrigado. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.